Olá, tudo bem? Meu nome é Peterson Laureano e eu gostaria de estar ministrando com vocês, ou melhor dizendo, fazendo uma breve reflexão do pequeno versículo que se encontra na Palavra de Deus no livro do Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16. João 3:16. Diz-nos assim a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós pudéssemos resumir a Bíblia, os dois testamentos, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, resumiríamos neste versículo, João 3:16, onde concretiza, desde a criação do homem, a sua queda, demonstra-nos o amor de Deus para com a humanidade. É o versículo que resume toda a Bíblia Sagrada. Se pudéssemos resumir, o versículo, a Bíblia, em um versículo só, seria esse. João 13:16. É o versículo que resume toda a Bíblia Sagrada. Ao ler este versículo, no meu inconsciente ou na minha consciência, sou levado ao princípio de tudo. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz-nos assim no livro de Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Queridos, quando nós lemos esses versículos, o primeiro versículo que resume toda a Bíblia Sagrada, e este versículo aqui, que mostra a criação do homem, o zelo de Deus para a criação do homem. Nota-se, sabe-se, é notório, que temos várias correntes para a criação. Existe a corrente científica que dá mais credibilidade para o evolucionismo, a corrente evolucionista, ou seja, houve uma evolução da espécie humana. O homem parte do princípio do macaco, do chimpanzé, e foi evoluindo conforme a necessidade. Mas existem outras correntes científicas que acreditam na teoria do Big Bang, a grande explosão. Uma bola incandescente explode, Big, grande, Bang, grande explosão. E essa bola incandescente libera partículas, e essas partículas são unificadas, e os primeiros seres unicelulares eram aquáticos, foram se juntando, e deram origem aos seres pluricelulares, e com o passar do tempo e da evolução, foi dando forma à vida, Essa é uma teoria. Mas esta teoria não explica a teoria científica não explica a origem da explosão, do Big Bang. Por que essa bola incandescente estava ali? E por que ela surgiu? A teoria do evolucionismo não explica por que existem espécies que eram primeiras, que o homem sapiens saiu dela, e ele continua da mesma forma. Não houve uma evolução. Eu, como cristão, há 2 décadas e meia, acredito na teoria do criacionismo, ou seja, um ser superior, que eu domino, eu coloco o seu nome de Deus, pois é Deus. E esse ser criou o homem. Diz-nos a Bíblia, no livro de criação, do Gênesis, o início, fala que ele criou o mundo com o poder da sua palavra, e no 7º dia descansou e santificou o 7º dia. Hoje é o 7º dia, Shabá. E ele criou o homem de uma forma especial. Ele criou o homem a partir de um modelo, de um boneco de argila, de barro. Ele desceu, criou o homem da forma de um barro e assoprou o fôlego de vida na narina deste homem. E este homem tornou alma vivente. E nós somos semelhante
semelhantes a Deus no que quesito? Em qual quesito? Será que Deus tem a forma física humana? Será que Deus, ele senta, não senta, tem quadril? Se ele é espírito, então essa forma física humana não se assemelha a Deus. Deus não é palpável. Deus não é tangível, não tem como atingir Deus. Não é palpável. É espírito. É outra forma. Em que então nós somos semelhantes à sua imagem conforme a sua semelhança? Somos semelhantes no poder de decisões, livre-arbítrio. Se você pegar as outras espécies de animais, são irracionais. Os homens, o gênero homem e mulher, são racionais. Razão, pensam. Logo existo, diz o filósofo. Os demais animais vivem de instintos, instintos de sobrevivência. Mas o homem não. O homem, ele pensa, ele sente, ele deseja, ele planeja. Nós somos imagem e semelhança de Deus no quesito pensar, raciocinar, livre-arbítrio. E o homem estava todo lindo lá no paraíso, colocando nome nos animais. E Deus achou por bem fazer-lhe uma adjuntora, uma esposa, uma companheira. O homem só é alguma coisa porque tem alguém ao seu lado, nem na frente e nem atrás, ao lado, juntos, caminham, prosseguem, marcham. Por que Deus tirou da costela, né? Não foi uma cesariana, né? Abriu. Ele tirou da costela para quê? Para mostrar que são iguais, lado a lado. Tá? Conheço pessoas que têm um dom extraordinário, mas infelizmente o seu cônjuge não ajuda. Então patina e não sai do lugar. O ministério de qualquer pessoa só flui quando tem uma companheira ao lado. Ajuda na batalha. E o homem foi enganado pela serpente, juntamente com a sua esposa. Ambos comeram o fruto do conhecimento, viviam na dispensação da inocência, ou seja, não conheciam o pecado. Porém, tinha o poder, o livre-arbítrio de comer ou não comer o fruto do conhecimento. Deus não os privou deste livre-arbítrio. Deus não fez um homem um robô que não tenha poder de decidir. O homem decidiu comer, tornar-se igual a Deus. Porém, naquele momento, Deus poderia ter desfeito do homem, poderia ter explodido o homem, poderia ter acabado, aniquilado, dizimado o homem. Mas o amor dele foi tão grande para com a sua vida, para com a minha vida, para com a nossa vida, que ele enviou o teu único filho, primogênito, primeiro e único, para morrer na cruz do Calvário. Pois sabemos que o salário do pecado é a morte. O homem, quando comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele virou as costas para Deus, deu legalidade para o nosso inimigo, e a partir daquele momento a comunhão a qual o homem tinha para com Deus foi dizimada no Éden. O primeiro Adão fez isso, mas Jesus, o segundo Adão, como diz o pastor Marcos, ele diz que Jesus morreu de braços abertos. Um direcionado à humanidade, segurando a humanidade, e o outro direcionado ao Pai, segurando. É o elo de ligação entre o homem e Deus. E ele morreu na cruz do Calvário por amor a você, por amor a mim. Então, você tem que colocar na sua mente que você é especial, você é importante, Jesus te ama. Independente da situação, tudo em nossas vidas é passageiro, menos o motorista e o cobrador, diz a anedota do mundo. Passageiro, menos o motorista e o cobrador, o resto é tudo passageiro. A alegria é passageira, a tristeza é passageira, a enfermidade é passageira, tudo é passageiro. O que torna-nos diferente dos animais, o que nos torna diferente das demais pessoas, é que nós vivemos o agora, como Jesus viesse hoje. Nós aproveitamos os momentos, porque tudo que nós acumulamos aqui na terra não leva nenhum. Um níquel, uma moeda de 10 centavos, não parte para a eternidade. A roupa que nós iremos partir, alguém vai colocar. E se você abrir a sepultura depois de muito tempo para tirar os ossos, ou colocar outro ente querido naquela sepultura, ou se não pagar e tirar os ossos foi para o ossário, as vestes estão lá.
Nu veio ao mundo e nu tornarei. Mas Jesus te ama. Não vos falo da vida esta, terrena, passageira. Independente se você tem medo ou não, a morte virá sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós iremos morrer. E o que será de nossas almas futuramente? Existe um ramo da teologia que chama-se ontoteologia, que estuda os cosmos. E um dos filósofos estudiosos disse: prefiro eu acreditar na existência divina e chegar lá e ele não existir, não perco nada, do que duvidar da sua existência e chegar lá e ele existir. Jesus te ama. Morreu na cruz por você. Ele se fez homem, ele se fez criatura para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Porque ele já não bradou lá do céu? Porque ele já não destruiu, já não fez, não falou com as vozes de muitas águas? Porque o homem não suportaria a sua grandeza. Assim como Moisés pediu para ver a presença de Deus, Deus falou: não pode me ver, Moisés, porque se me verdes, com certeza morrerás. Colocou Moisés dentro de uma rocha, passou as costas, e Moisés viu as costas de Deus. Porque o Deus, na sua forma normal, divina, o homem não comporta tamanha sua glória. E mesmo ele sendo divino, santo, perfeito, imaculado, ele enviou teu filho há 2022 anos atrás, menos 33 anos e meio, morrer na cruz do Calvário para que você tivesse vida e vida com abundância. Sorria! Jesus te ama. Viva hoje como se Cristo viesse hoje e trabalhe como ele nunca viesse. Um abraço, fiquem com Deus.